Olá, esse sou eu, né? Aí desenhando uma casa para o Halloween, né? Uma casa de fantasma para enfeitar, né? Quem quiser se inspirar para fazer alguma coisa para o Halloween. E aí eu comecei a rabiscar a casa. Isso aí foi passado na quinta-feira, dia 23 de setembro de 2021. E eu comecei assim, esticando, traçando o que eu iria fazer, né? Os materiais que eu usei foi aí bastante bandeja de isopor. A casa tem, acho que mais de 90% do material é o isopor e a cola quente que eu usei. Que é bom também saber, né? Que a cola quente, nesse tipo de isopor, ele suporta bastante. Fica bem legal. E eu fui tirando as partes para juntar e fazer uma parte maior. Aí já tenho colado uma parte e fui dando sucos com lápis para dar intenção de madeira. Muito legal, porque a casa, como fosse aquelas casas antigas de madeira, né? É um modelo vitoriano e eu acho muito bonito também. E geralmente as casas de filme de terror, não sei porquê, não sei qual a quantidade de detalhe, que são lindas também, né? Mas elas são de modelo vitoriano. A maioria é assim. Então foi assim que eu me inspirei. E usei essa partezinha aí bem legal para fazer as janelas. E foi uma inspiração bem do Kiko, no caso. Ele viu esses pedacinhos e falou: por que não faz a moldura? Eu ia até fazer de outro jeito, mas ficou bem legal. E é isso. A gente está às vezes fazendo um trabalho, um chega, dá uma sugestão. Eu dou uma sugestão meio impondo, mas é bom que ele aceita. E aí eu aceitei essa ideia que ele deu, achei bem legal e ficaram as janelas, as molduras bem bacanas. E essa parte sobra bastante dos pratinhos. E aí deu para usar fazendo as molduras e até no telhado que vocês vão ver. Nessa quinta que vem, viu? Quinta-feira, dia 30, tem a segunda parte do vídeo. Olha que legal a pintura. Eu usei um marrom quase chocolate, né? Não porque eu sou viciado em chocolate, isso é uma verdade, sou um amo chocolate, mas porque é para dar o tom de madeira envelhecida, mas depois aí eu vou dar uma escurecida a mais, vocês vão ver, quem assistir ou na quinta-feira mesmo, dia 30, ou depois vão ver como eu dei uma patinada a mais com cores escuras, para dar mais aquele toque mais terror, né? Aí a frente da casa, quem viu o desenho e ou quiser voltar e ver, é só voltar um pouquinho. Tá bem fiel ao desenho, ficou bem legal. E olha que legal que eu usei para os vitrais. É uma inspiração em Rosa Azevedo. Os esmaltes. Ela trabalha bastante com esmalte e achei legal para fazer os vitrais. E o Kiko achou bem legal, porque esse meu jeito meio solto de fazer, né? Porque não fiz aqueles desenhos e tal, só fui jogando cores. E você vê, depois fica bacana. Então não precisa ser um artista de pintura para fazer um vitralzinho assim miniatura. É só ir colocando as cores que dá a ideia, né? Você vai dando a ideia. Olha aí, ó. Ficou legal? Ficou bem bacana. Poderia ser desenhos, quem tem facilidade de fazer vários desenhos assim, somente com esmalte, aí faz, mas eu achei bem bacana. Ficou dentro da ideia que eu queria, né? De vitrais. Isso aí é um papel cartão. Esse papel cartão eu pintei de branco antes e depois com o mesmo marrom chocolate, né? Sendo como dei a base branca, eu dei passei o marrom bem fino. E aí outra ideia de que a porta não ia ter essa abertura com esse vidro grande, mas como vai ter uma iluminação para dar aquele tchan na casa, né? Então o Kiko falou, por que não põe um vitral na porta? Aí eu coloquei, ficou também bem bacana. E aí já tá tomando forma. Bem bacana, né? Esse tomando forma é o que falo e o pessoal gosta bastante, acho bem engraçadinho. E agora foi meio mineiro. Eu acho bonito o sotaque mineiro. De vez em quando vem e é natural. Olha que legal. Aí ainda fica estourando um pouco a luz, porque só tava uma camada de tinta, mas a intenção é a luz só sair, a iluminação só sair pelas portas e janelas. Aí eu tô dando a segunda mão com a luz acesa para ver onde são as festinhas que passam.
Porque como são várias emendas, né, do isopor, ele faz esse... Olha que legal, mudando a opinião, solta aí essa madeirinha do churrasco, palito do churrasco. Eu pintei com marrom antes, deixei secar e depois colei com cola quente. Além dele dar um detalhe, ele firma mais, porque o isopor em si só ele é bem molinho, né? Ele, se levar uma certa pressão, ele pode quebrar. Então em toda a base da casa, em todas as quinas, e até nessas partes centrais maiores, como eu estou colocando aí agora, eu coloquei os palitos para dar mais firmeza. Essa aí, ó, que lindo, parece até chocolate, né? É a tinta, tô dando a segunda demão e depois vou dar mais uma escurecida. E pode caprichar na tinta, porque ele entra nas festinhas, ó, já tá dando mais um ar na casa. Essas partes brancas que vocês veem entre as madeiras é a luz estourando. E olha aí como mudou. Aí eu já falei, já fiz o que eu tinha falado, né? Dar uma escurecida mais, uma patinada com um preto, misturado com marrom. Funciona bastante. E aí, espero quem gostou, quiser ver, tá na quinta-feira, dia 23, né? Já tá gravado. Já foi passada a live com o começo. E nessa quinta-feira que vem, dia 30 de setembro de 2021, vai estar a continuação. E quem perder pode ver que vai ficar gravado lá no nosso canal. Olha que legal, essa parte é a parte da bandejinha de cima também. E tá aí, ó, bem próximo do desenho. Eu fiz o desenho e achei muito legal conseguir fazer, porque assim, o material eu nunca tinha trabalhado dessa forma, né? Fazendo uma casa toda com um pratinho de isopor. E tá ficando bacana. E quem quiser... Ah tá, quem não for inscrito, se inscreva no nosso canal, tá bom? E dê um joinha. Isso é muito importante. E apareça. Também é muito legal se você compartilhar. Eu agradeço bastante. Nós precisamos que a arte seja divulgada. Olha aí que efeito legal essa de como fosse um desenho. Tudo desenho. É bem bacana. Então, sintam-se convidados. E convidem quem vocês quiserem. Tchau!